Graça e paz, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse em nossos corações. Bem, já estamos no mês de maio e maio é o mês da família. Queremos nesse mês de maio refletir sobre a direção de Deus para as famílias. Qual a direção de Deus para nossos filhos, para o relacionamento marido e mulher. E ainda não podemos nos reunir no templo, mas vamos continuar gravando e enviando a mensagem para que os irmãos estejam refletindo e aprendendo a direção do Senhor e cultuando e adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a Deus, nosso Senhor. E quero refletir com os amados irmãos em Gênesis capítulo 4, versos de 1 até o verso 7, que eu quero ler com os irmãos. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, amados irmãos, aqui é a história de Abel e Caim, Adão e Eva. Eu quero compartilhar com os amados irmãos esse texto da palavra de Deus com o tema procedimentos que agrada ao Senhor. E eu reservei o verso 7 como um versículo chave dessa reflexão, que diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito; se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Então, amados irmãos, esse texto aqui ele foi escrito logo depois que Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor e eles foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos do paraíso por causa da desobediência e do pecado ao Senhor, e eles tiveram que sobreviverem cultivando a terra e dali ter a sua vida, porque devido ao pecado eles foram expulsos do paraíso. E o Senhor falou no capítulo 3 que eles deveriam se alimentar do suor do rosto, ele ia trabalhar para comer. Assim é o destino de toda a raça humana, e ainda um trabalho com sofrimento. Mas nesses contextos de sobrevivência, de expulso do paraíso, sobre a punição, sobre o juízo de Deus, eles tiveram seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. Então Adão e Eva tinham a experiência da vida confortável no Éden e o relacionamento harmonioso com Deus, mas tinha também a amarga consequência do pecado e da desobediência que cometeram perante Deus. E o casal tinha agora a responsabilidade de criar os filhos e educá-los para a vida, sendo modelo para eles.
Então Adão e Eva agora eram modelos para seus filhos. Os filhos precisam aprender com a experiência de amor e juízo que os pais tiveram com Deus. Os filhos precisam aprender com os pais o que agrada e o que desagrada a Deus, para que cada um escolha viver para agradar ao Senhor. Amados, mas o que a história de Adão e Eva nos ensina, ou que nós podemos aprender sobre procedimento que agrada ao Senhor? E eu quero refletir com os amados irmãos sobre alguns ensinamentos que o Senhor nos dá sobre procedimento que agrada ao Senhor. Algumas lições tiradas da vida de Adão e Eva. Então, a primeira lição, o primeiro ensinamento que podemos aprender com esse texto é que os pais devem ensinar os filhos a agradar ao Senhor. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos a viver para o Senhor. No verso 1 aqui, diz que Adão teve relação com Eva, a sua mulher. Esta recebeu e deu à luz a Caim. Então Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então Eva reconheceu que os filhos são presente de Deus para a família. Os filhos são presente de Deus para a família. E é bom quando nós entendemos isso, que os filhos são presente de Deus, porque nós tratamos com zelo. Deus é o autor da vida, e só Ele pode permitir o nascimento dos filhos. Então é Deus que é o autor da vida, é Ele que nos dá os filhos, e os filhos estão sob nossas responsabilidades. Quando se reconhece que os filhos são presentes de Deus para os pais, deve reconhecer também a responsabilidade que temos sobre eles. E a principal responsabilidade dos pais é ensinar os filhos a viver para agradar ao Senhor. Esse ensinamento aprendido e praticado permite a vitória tanto dos filhos quanto dos pais. Amados irmãos, os pais se alegram quando vê seus filhos realizados. As realizações dos filhos são as realizações dos pais. A alegria dos filhos são a alegria dos pais. Mas também a tristeza e o sofrimento dos filhos também são a tristeza e o sofrimento dos pais. Então a melhor maneira de viver do agrado do Senhor porque desse viver para agradar ao Senhor nos dá condições de ter a vitória, de ser vitorioso. É saber se Deus se agrada do meu comportamento, do meu ensinamento para os meus filhos, se o meu comportamento no trabalho está agradando ao Senhor, se o meu comportamento no tratar dos meus funcionários agrada ao Senhor. Então viver para agradar ao Senhor, proceder nesse mundo para agradar ao Senhor, é viver com a certeza da vitória. Amados irmãos, mas eu tenho uma segunda lição que eu quero compartilhar com os amados irmãos, sobre a família de Caim, de Adão e Eva, Caim e Abel, essa família. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que agradar ao Senhor é responsabilidade individual. Amados irmãos, aqui no verso 3 e no verso 4, diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta.
Os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar os filhos a viver para agradar ao Senhor. Mas a decisão de viver para o Senhor é individual. Adão e Eva, mesmo com as consequências dos seus pecados, de ser expulsos do paraíso, mas eles entenderam que deveria viver para adorar o Senhor, agradar o Senhor, cultuar o Senhor. Eles entenderam que adorar o Senhor, agradar o Senhor é incondicional. Eles viveram isso e eles ensinaram os seus filhos a viver para agradar ao Senhor. Eles ensinaram contando a experiência que eles tiveram de desobediência, de consequência, mas também eles ensinaram cultuando ao Senhor, ofertando ao Senhor, e seus filhos viram isso. E eles viram o valor de agradar ao Senhor, eles viram o valor de ofertar ao Senhor. Observem que no verso 3, no verso 4, diz que eles tomaram a decisão, diz que depois de alguns tempos, Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe da sua criação, do seu rebanho, uma oferta para o Senhor. Mas é interessante observar que a forma como Adão e Eva ensinou Abel foi a mesma forma que ensinou Caim. Mas esse texto é muito claro, entender que Abel, ele foi mais zeloso com essa vida que agrada ao Senhor, foi mais zeloso com a oferta ao Senhor. Mas o Senhor se agradou de Abel, da sua oferta, por causa do zelo, por causa da qualidade. O texto diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro o Senhor se agradou do ofertante, depois agradou da oferta com muito zelo. Os dois tomaram a decisão de adorar ao Senhor, os dois tomaram a decisão de cultuar ao Senhor. Mas eu entendo que Caim, ele não fez isso de coração, não fez isso de qualidade, não teve nada a ver com a oferta que eles ofereceram ao Senhor, mas teve a ver com a atitude de ofertar, a qualidade da atitude. E o texto é muito claro que diz que o Senhor se agradou da atitude de Abel e não agradou de Caim e nem da sua oferta, porque a forma como nós levamos a nossa oferta para Deus, Deus reprova tanto o ofertante quanto a oferta, ou Deus aprova tanto o ofertante quanto a oferta. Então os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos a agradar ao Senhor com qualidade, a viver uma vida de qualidade para o Senhor. Mas não é responsabilidade pelas decisões dos filhos, porque viver para o Senhor é decisão individual. Eu é que sei qual é a qualidade que eu quero dar para o meu culto, a qualidade do meu culto para o Senhor. Eu é que tenho que oferecer o meu culto ao Senhor com excelência, reconhecendo ao meu Deus que é excelente. Os pais podem dar exemplo, os pais podem ensinar, mas a atitude de adorar, a atitude de agradar ao Senhor, ela é individual. O culto dos pais não serve para os filhos, e o culto dos filhos não serve para os pais, porque cada um tem um compromisso individual com o Senhor. E o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim. Que nós possamos de fato oferecer o nosso melhor para o Senhor, a viver para agradar ao Senhor,
nós estamos agora sem poder congregar no templo e estamos em casa. E eu tenho enviado as mensagens, eu tenho gravado as mensagens, tenho enviado o devocional para que os irmãos se reúnam e tenham esse culto. Mas infelizmente alguns não valorizam isto, não tem esse tempo de devocional. Então concentrou o seu culto exclusivamente no templo. Como não está tendo reuniões no templo, não estão tendo seu tempo de devocional, seu tempo de cultuar ao Senhor. Então o culto ao Senhor é incondicional e também é individual. Cada um tem que oferecer o seu culto ao Senhor e receberá individualmente a recompensa da forma como o Senhor, como cada um tem cultuado ao Senhor. Mas eu quero compartilhar ainda uma terceira lição que essa família nos ensina, é que devemos dominar o pecado para ele não nos dominar. Amados, o pecado ele está à porta, mas a nós compete o se encher de Deus, nos fortalecer em Deus para que não sejamos dominados por esse pecado. E o versículo 7 Caim, ele não observou essa vida com Deus e de fato foi dominado pelo pecado. E o Senhor avisou para ele, olha o que diz aí no verso 7: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amados, quando reconhecemos que Deus como Senhor de nossas vidas, queremos desagradar em tudo. Mas quando tomamos a decisão de não agradar a Deus, então decidimos, infelizmente, agradar a nós mesmos, agradar ao mundo e a Satanás. Eles serão senhores de nossas vidas. E, infelizmente, às vezes inconsciente, nós deixamos de agradar a Deus, deixamos de viver para Deus e, consequentemente, somos dominados pelas consequências do mundo, pela vida do mundo. E infelizmente, o que o mundo oferece são os vícios, a bebida, as drogas, prostituição, roubo, mentira. Tudo isso desagrada a Deus e as consequências vêm logo em seguida. Então, para fugir de tudo isso, é viver uma vida para agradar ao Senhor, ter uma disciplina de se encher de Deus, se fortalecer em Deus, porque se estamos fortalecidos em Deus, o pecado não tem domínio sobre nós. O Senhor alertou a Caim, ele disse: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Amados, proceder mal é não buscar a direção de Deus para governar nossas vidas. É não buscar a direção de Deus para governar nossos desejos. Quando Deus não governa nossas vidas, o pecado jaz à porta. Precisamos assumir controle do nosso desejo e entregá-los a Deus. Então o Senhor passa a dominar a nossa vida no lugar do pecado. O pecado jaz à porta, mas cabe a nós o dever de dominá-los e entregá-los ao Senhor das nossas vidas. Amados, quando o Senhor é Senhor de nossas vidas, o pecado não se torna Senhor de nossas vidas. Mas quando Deus não é Senhor de nossas vidas, o pecado passa a ser Senhor de nossas vidas. A bebida passa a ser Senhor de nossas vidas. As mentiras passam a ser Senhor de nossas vidas. Nós vamos nos escravizando no pecado, nos escravizando nesse mundo, e passamos a ser escravos do pecado
escravo de Satanás, escravo do mundo, e eles são Senhor de nossas vidas. Enquanto que o sofrimento, a escravidão no pecado, a escravidão do mundo, quando o mundo é Senhor de nossas vidas, quando o pecado é Senhor de nossas vidas, as consequências disso é sofrimento. Mas quando o Senhor é Senhor de nossas vidas, nós vivemos para agradar ao Senhor de nossas vidas, que é Deus. Temos vida de vitória, temos vida de harmonia, temos vida de paz, temos vida de alegria. Amados, eu quero concluir essa palavra dizendo que é a responsabilidade dos pais ensinar os filhos e agradar ao Senhor. Os filhos precisam aprender com os pais sobre a bondade e a severidade de Deus para temerem. Em Provérbios 1:7 nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os filhos precisam saber que o Senhor é amoroso e bondoso, mas não tolera pecado. O pecado atrai dolorosos sofrimentos. Amados, nós aprendemos que agradar ao Senhor é responsabilidade individual. A adoração dos meus pais não serve para mim. A adoração dos meus pais não serve para mim. Amados, tenho que ser obediente às instruções que eles me passaram para agradar a Deus. E tenho a responsabilidade de passar essas instruções para meus filhos, para as novas gerações, para a família que vai surgir em mim, que vai nascer em mim. No Salmo 78, 3 e 4, nos diz que o que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, os que nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas que fez. Amados, nós temos a responsabilidade de viver para o Senhor, de agradar ao Senhor e ensinar com a nossa atitude, com o nosso exemplo de vida com Deus, ensinar os nossos filhos a viverem para agradar ao Senhor, e assim eles passarão essa vida que agrada ao Senhor para os seus filhos. E a viver para agradar ao Senhor é passado de geração em geração. E a família é o canal de transmissão dessa vida que agrada ao Senhor. Que possamos viver para agradar ao Senhor. Que possamos adorar ao Senhor. Quero orar com os amados irmãos. Paizinho querido, sabemos que é desejo do Senhor que nós vivemos para lhe agradar. A minha vida, o meu comportamento, a forma como eu lido nesse mundo, a forma como eu administro o sofrimento, as lutas, as dificuldades, o Senhor, eu vivo para agradar ao Senhor. Pai, que nossos filhos, que as famílias tenham esse compromisso de agradar ao Senhor, de ensinar seus filhos a viver para agradar ao Senhor. Família que agrada ao Senhor, Pai, é uma sociedade que vive para agradar ao Senhor. Família que tem o temor de Deus, ó Pai, isso passa para uma sociedade que teme ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, que a qualidade desse mundo, ó Pai, possa nascer no compromisso com Deus de cada família, no compromisso que cada família tem com o Senhor. E assim passamos, ó Pai, a ter uma sociedade que tema ao Senhor, que viva para o Senhor, que possa haver menos sofrimento nas famílias, que haja, ó Pai, uma valorização dos pais em criar os filhos, reconhecendo que os filhos são presente do Senhor para as famílias, são presente do Senhor para os pais, e que esse presente
deve ser tratado com muito zelo, deve ser ensinado a viver uma vida de dependência ao Senhor. Ó Pai, nos dê força, nos dê envolvimento com o Senhor, para que o pecado não domine nossas vidas, que nosso desejo esteja concentrado em Ti, para que o inimigo não tome posse dos nossos desejos, e que nossa vida seja para agradar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.